Enquanto o mundo volta seus olhos para a grandiosidade dos leões e elefantes, existe um alvo muito mais inteligente sendo abatido aos milhares, silenciosamente e em números recordes. A África do Sul é mundialmente reverenciada como o santuário da vida selvagem, um local onde a natureza dita as regras e o ciclo da vida se desenrola em savanas douradas. No entanto, por trás da imagem turística dos safaris de luxo e da preservação dos Big Five, o leão, o leopardo, o rinoceronte, o búfalo e o elefante, existe uma estatística que surpreende até mesmo observadores experientes. O animal que lidera os rankings de abate, somando caça esportiva, controle de danos e permissões governamentais, não é um predador de topo nem um gigante herbívoro. São os primatas. Especificamente, o babuíno chacma e o macaco vervet. Para entender como chegamos a esse cenário, é preciso despir a visão romântica da natureza e encarar a realidade econômica e territorial. A África do Sul é um país de contrastes geográficos, onde vastas áreas agrícolas e cidades em expansão colidem frontalmente com habitats ancestrais. Diferente de um leopardo que é esquivo e solitário ou de um elefante que exige vastos territórios, os macacos e babuínos são sobreviventes oportunistas, e é exatamente essa capacidade de adaptação que os colocou na mira das espingardas. Historicamente, a relação entre humanos e primatas na região sempre foi tensa, mas nas últimas décadas ela evoluiu para uma guerra aberta. O babuíno chacma é uma das maiores e mais pesadas espécies de macacos. Eles são fortes, organizados e, acima de tudo, incrivelmente inteligentes. Eles não apenas reagem ao ambiente, eles o analisam. Quando a agricultura expandiu suas fronteiras, plantando hectares de milho, frutas cítricas e vinhedos onde antes havia apenas mato, os primatas não viram cercas, viram um buffet. Aqui começa o primeiro pilar desse fenômeno, a classificação legal. Na legislação sul-africana, por muito tempo e em muitas províncias, esses animais foram categorizados sob rótulos que variam de animais causadores de danos a pragas. Essa distinção semântica retira deles a proteção rigorosa dada a espécies ameaçadas. Para um fazendeiro que vê sua colheita de uma temporada inteira ser destruída em uma única manhã por um bando de 50 babuínos, a solução rápida e muitas vezes incentivada é o abate. They're definitely scared of something. They're starting to move. Now they run. Okay. Around, holding about 0.5 for wind. Wait for him to turn broadside, take a shot. Não se trata apenas de caça por esporte, mas de uma gestão de fauna baseada na eliminação de prejuízo econômico. Porém, a narrativa se aprofunda quando entramos na indústria da caça de troféus, um setor multimilionário na economia sul-africana. A caça internacional atrai turistas dispostos a pagar dezenas de milhares de dólares para abater um búfalo ou um leão.
Nesse mercado, os macacos se tornaram o que poderíamos chamar de produto de entrada ou oportunidade acessória. Enquanto a licença para um grande felino é burocrática e caríssima, a permissão para caçar um babuíno ou um vervet é barata e abundante. Muitas vezes, eles são oferecidos como um bônus no pacote de caça. O caçador, já posicionado na savana à espera de um antílope, vê no primata um alvo de treino, um teste de precisão ou simplesmente uma oportunidade de levar mais um troféu para casa por um custo marginal. Essa facilidade logística inflou os números drasticamente. As estatísticas de exportação de troféus da CITES, a convenção que regula o comércio de espécies, mostram consistentemente milhares de corpos ou partes de primatas saindo da África do Sul anualmente. Mas os números oficiais são apenas a ponta do iceberg, pois não contabilizam os abates locais realizados por fazendeiros sob a justificativa de controle de pragas, que muitas vezes nem sequer são reportados. O que torna essa situação biologicamente trágica é a complexidade das vítimas. Primatas não são como antílopes, que vivem em rebanhos com estruturas sociais mais simples. Babuínos e vervet vivem em sociedades hierarquicamente sofisticadas, onde o aprendizado é transmitido de geração para geração. Eles possuem laços familiares, amizades e um sistema político interno. Quando caçadores miram nesses grupos, raramente escolhem um indivíduo aleatório. A tendência humana, seja por busca de um troféu maior ou por tentar dispersar o bando, é alvejar os machos alfa, os líderes dominantes. A ciência comportamental nos mostra o efeito devastador dessa prática. Ao remover o macho alfa, a estrutura do bando entra em colapso. O conhecimento acumulado sobre rotas de fuga, fontes de água e perigos é perdido. Mais grave ainda é o fenômeno do infanticídio. Quando a liderança desaparece, machos jovens e inexperientes disputam o poder e frequentemente matam os filhos do líder anterior para fazer com que as fêmeas entrem no cio novamente. O resultado é paradoxal. A caça, que deveria controlar a população, muitas vezes a desestabiliza de tal forma que os bandos se fragmentam em grupos menores, mais erráticos e desesperados, aumentando ainda mais os conflitos com humanos, pois perdem a disciplina imposta pela hierarquia antiga. Além das fazendas e das reservas de caça, existe o fronte urbano. Na Península do Cabo, por exemplo, a batalha é travada nos quintais das casas. A expansão imobiliária empurrou as cidades para as encostas das montanhas, o habitat natural dos babuínos. Aqui, a inteligência desses animais brilha de uma forma que assusta. Eles aprenderam a abrir portas de carros, destrancar janelas, reconhecer uniformes de guardas florestais e até identificar o som do engatilhamento de armas de paintball usadas para afugentá-los. Eles sabem exatamente quais dias são os da coleta de lixo. Essa convivência forçada gera um ressentimento na população humana que, exausta de ter casas invadidas, muitas vezes apoia medidas letais extremas. É fascinante notar como a biologia desses animais joga contra eles mesmos. A curiosidade natural dos macacos, que foi essencial para sua evolução, agora os atrai para as armadilhas humanas. Onde um leopardo fugiria ao primeiro sinal de cheiro humano, um babuíno observa, espera o humano sair e investiga. Essa ousadia é interpretada como agressividade, selando o destino de milhares deles todos os anos. Não podemos ignorar, contudo, o impacto ecológico dessa remoção em massa. Primatas são jardineiros da floresta e da savana. Eles são dispersores de sementes vitais. Ao comerem frutos e se deslocarem por quilômetros, eles depositam sementes fertilizadas longe da planta-mãe, garantindo a regeneração da flora local. A redução drástica ou a alteração comportamental desses grupos afeta diretamente a saúde dos ecossistemas locais, criando um efeito cascata que pode levar décadas para ser totalmente compreendido. A caça massiva de primatas na África do Sul é, portanto, um sintoma de um problema maior: a incapacidade humana de conviver com espécies que competem pelos mesmos recursos e que possuem uma inteligência que rivaliza, em certos aspectos, com a nossa astúcia. Não se trata apenas de balas e troféus, mas de espaço e tolerância. Eles se tornaram os mais caçados não porque são os mais perigosos fisicamente, mas porque são os mais inconvenientes para o estilo de vida moderno e agrícola. Ao olharmos para o futuro da conservação, é imperativo que a discussão vá além dos grandes felinos. A perseguição sistemática aos nossos parentes evolutivos mais próximos na África levanta questões éticas profundas sobre o que valorizamos na natureza.
Será que a vida selvagem só tem valor quando não os incomoda ou quando gera lucro turístico? A história dos macacos na África do Sul é um lembrete brutal de que na luta pela terra, a inteligência é uma ferramenta poderosa, mas contra a pólvora ela ainda é vulnerável. Se você se interessa pela complexidade real da vida selvagem e quer entender mais sobre os bastidores da natureza que a maioria dos documentários não mostra, considere acompanhar nossos próximos conteúdos para expandir ainda mais a sua visão sobre o mundo natural.